Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje são as fórmulas de formatação de texto. Texto, definir número de decimais e a fórmula moeda. Temos aqui a nossa tabelinha com a minha coluna de valores e a minha coluna de quantidade. E nós vamos utilizar a fórmula texto, definir número de decimais e a fórmula moeda para representarmos justamente estes valores de maneira diferenciada. Se eu apontar para a minha coluna de valor, o Excel vai interpretar a formatação que foi ali aplicada e vai repetir o conteúdo. Então, no caso aqui, formato financeiro, o Excel manteve o mesmo formato financeiro. Porém, se por alguma necessidade eu precisar concatenar este valor com um conteúdo texto, eu não consigo manter a formatação simplesmente apontando para a célula. Então, por exemplo, eu vou apontar para a minha célula C2, que contém o texto valor, vou concatenar com dois pontos e apontar para a minha coluna de valor. Então, teoricamente, deveria aparecer, depois da palavra valor, dois pontos e o conteúdo de R$ 43.386. Porém, como efetivamente na minha célula C3 eu tenho o meu número absoluto de 43.386, o Excel, quando eu faço a concatenação deste conteúdo, traz o meu valor absoluto. E aí eu preciso de uma fórmula de formatação de texto para conseguir trazer este conteúdo no formato monetário. A fórmula texto, ela exibe exatamente a mesma formatação que nós utilizamos lá na formatação de células. Então, se eu quero utilizar uma formatação monetária e eu não tenho conhecimento de como criar esta máscara para formatação, eu posso vir aqui na minha formatação, demais formatos de número e escolher a máscara que existe nas opções do formatar célula. Então, se eu pegar exatamente um formato que existe aqui, esse formato vai retornar o conteúdo que eu desejo. Então, antes de apontar aqui para a minha célula C3, eu vou colocar a minha fórmula texto e fazer a aplicação desta máscara, a aplicação desta formatação para o meu conteúdo específico. Então, os argumentos são o valor que eu quero formatar e qual é o formato que eu quero aplicar para este valor. Então, vou apontar aqui para a minha célula de valor, C3, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar R cifrão, 3 cerquilhas, 2 cerquilhas, 0,00. O conceito das cerquilhas é que o Excel ele vai preencher este conteúdo aplicando a máscara e o formato do milhar, caso exista este valor. Então, ele vai colocar o ponto do milhar se o conteúdo da minha célula, da minha coluna de valor, for superior a R$ 999,99. Caso não seja, o Excel ele vai manter a minha formatação de 3 inteiros e 2 casas decimais. Então, dei o Enter, ele trouxe aqui R$ 43.386. Copiei isso para todo mundo, obtive a mesma formatação para todos os meus valores. A fórmula definir número de decimais funciona semelhante à nossa fórmula de texto, só que eu não preciso me preocupar em colocar as cerquilhas, Eu preciso apenas apontar para a minha célula que eu vou aplicar a formatação
e definir a quantidade de casas decimais. Então, no nosso caso aqui, nós vamos apontar para a minha célula de quantidade. Então, vamos fazer o mesmo processo, só que agora eu vou utilizar a fórmula definir número de decimais. E aí eu tenho 3 argumentos. O número que eu quero formatar, a quantidade de casas decimais que eu quero utilizar e se eu terei ou não o separador de milhar. Então aqui vou apontar para a minha célula de quantidade. As minhas casas decimais eu não quero nenhuma. E o meu argumento sem separador de milhar, verdadeiro, ele vai omitir o separador de milhar, e falso, ele vai permitir o meu separador de milhar. Fechei meu parênteses, dei um Enter, então ele colocou lá 3.859, justamente por causa do falso aqui do nosso separador de milhar. Então, preciso analisar também como que funciona esse meu argumento. Então, sem separador de milhar, falso quer dizer que ele vai permitir o meu separador de milhar. Copiei para todo mundo, obtive a mesma formatação. E para finalizar, a fórmula moeda. A fórmula moeda vai fazer exatamente a formatação para a moeda, só que dentro de uma concatenação, dentro de um conteúdo texto. Então, vamos concatenar aqui novamente o texto valor. E agora, em vez de utilizar a fórmula texto e me preocupar com a quantidade de dígitos que eu tenho para exibir, simplesmente a gente utiliza a fórmula moeda. Então, a fórmula moeda, aponto para o valor que eu quero analisar e eu posso ou não informar a quantidade de casas decimais. Como este argumento é opcional, se eu não informar a quantidade de casas decimais, ele vai assumir o padrão, que são 2 casas decimais. Então, vou encerrar a minha formatação por aqui. Dei o Enter, obtive o mesmo resultado que a nossa formatação, a nossa utilização da fórmula texto. Copiei para todo mundo e tenho a mesma formatação para todos os meus registros. Lembrando que todo resultado de uma fórmula concatenar sempre vai ser encarada como um formato de texto. Então, todo resultado obtido através da utilização de uma fórmula concatenar vai ser interpretado pelo Excel como texto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.